Muito bem, então, boa tarde a todos de novo. Vamos abrir a palavra do Senhor lá para o livro de Atos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá para o livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Atos capítulo 6, e vamos ler do verso 1 até o verso de número 5. É uma parte ali no meio do verso 5 de Atos capítulo 6. A meditação, o tema e o título melhor da nossa pregação de hoje é Prontos para Morrer. Você está pronto para morrer? Então esse é o título da nossa mensagem de hoje. Atos 6, capítulos de 1 a 5. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as viúvas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pelo culto, por esse dia que o Senhor nos permite de poder estar juntos e cultuando a Ti. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da Tua palavra ser pregada, ser anunciada agora. Que ela continue, Deus, a trabalhar em nossos corações através daquilo que vamos estudar hoje. Que realmente, Senhor, possa ser um despertar em nossas vidas, em nosso coração, para, Senhor, vivermos talvez aquilo que não estamos conseguindo viver como cristãos hoje. Realmente, Senhor, a Tua palavra impacte, transforme, mude, nos coloque, Deus, em nossa posição e que possamos buscar em Ti, Deus, a energia, a força, a disposição para vivermos vidas que Te agradam, vidas que realmente estão prontas para, se possível, morrer por Ti. No nome de Cristo Jesus, Senhor, oremos. Amém. Irmãos, o Evangelho chegou até nós porque Deus utilizou milhares e milhares de pessoas que já passaram antes de nós, que nem conhecemos, que nem sabemos, mas pessoas transmitiram o Evangelho desde Cristo, dos apóstolos até hoje. E dentre estas pessoas, tiveram aquelas que aprenderam a transmitir o Evangelho através da dor. Talvez não é o nosso caso. Nós conseguimos transmitir o Evangelho sem ter dor, né? Talvez a gente transmite o Evangelho olhando para as nossas dores pessoais. Mas dores por causa do Evangelho, talvez essas nós não temos. E estes que sentiram essas dores por transmitirem o Evangelho, eles seguiram exatamente o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. E estes irmãos nossos que sofreram dores por transmitirem, por defenderem a sua fé, são chamados de mártires. Tá? E o que significa mártir? Mártir é uma palavra que vem do grego martos, né? ou martírio. Já ouviu essa palavra, né? Martírio. E significa, a palavra mártir, testemunho.
testemunho, mas testemunho, eu pensei que mártir é alguém que morria por causa de uma causa, né? Por causa de um ideal. Sim, mas o primeiro sentido da palavra mártir era testemunho. Por quê? Porque essas pessoas, inicialmente, antes do seu martírio, elas testemunhavam porque elas estavam morrendo. Era levada a um julgamento, era levada a uma exposição do qual as pessoas apontavam e falavam: essa pessoa, ela vai morrer por causa de que ela afirma, ela defende, ela testemunha, né, sobre este ideal. E aquela pessoa, em sua defesa final, ela falava: eu não me recuso a defender aquilo que eu defendo, e o que eu defendo é isso. Né? Então, isso quer dizer a palavra mártir, o sentido inicial da palavra mártir. E mais tarde esse termo ele foi aplicado exatamente a estas pessoas que foram perseguidas e torturadas e mortas por conta da sua fé. Então aí as pessoas começaram a falar: este é um mártir, né? Esse sofreu um martírio. Por quê? Porque eles, antes de morrerem, eles testemunharam pela última vez a sua fé diante das pessoas que os mataram. Irmãos, nem todos serão mártires, nem todos os cristãos serão mártires. Mas não podemos negar que talvez possamos ser mártires de Cristo. Sabemos que nem todos são mártires. Sabemos que tiveram cristãos na época da igreja, toda a época, que viveram uma vida tranquila, sem perseguição, mas que anunciaram e pregaram o Evangelho à sua geração e foram uma bênção também. Mas teve outros que realmente Deus escolheu para que pudessem dar a sua vida pela causa do Evangelho. Mas, irmãos, o que nós devemos aprender com a vida dos mártires é como podemos ser servos melhores a Deus. Com certeza Deus sabe a estrutura do nosso ser. Ele sabe até onde podemos aguentar, né? Mas eu fico intrigado exatamente como essas pessoas elas chegaram a este ponto de morrerem por causa de algo, morrerem por causa da sua fé. E a minha pergunta é: o que você estaria pronto a morrer? Aí as mães poderiam falar: eu estaria pronto a morrer pelos meus filhos. Os pais poderiam dizer, né, e os homens cristãos: eu poderia estar pronto para morrer por causa da minha esposa, né? E é bíblico isso, né? Amar a esposa como cristão vai à igreja, né? Como foi cristão vai à igreja? Até a morte. Mas a questão é: talvez você daria a sua vida pelo Evangelho? Entregaria mesmo se tivesse que morrer por causa do Evangelho? Né? E Estevão, irmãos, foi exatamente um exemplo de martírio, um exemplo de um mártir da igreja. E ele foi praticamente o primeiro das milhares de pessoas que viriam a morrer por causa do Evangelho. Ele foi o que iniciou, talvez o pai dos mártires, o que iniciou o seu testemunho que o levou à morte e que teve um legado importantíssimo à morte de Estevão. Ele foi o primeiro mártir da história da igreja e com a sua morte, o Evangelho, ele iniciou a sua expansão. Imagine, né? Você talvez não foi capaz de visitar todos os lugares do mundo, mas pela sua morte você fez as pessoas se espalharem pelo mundo para pregar o Evangelho. Que grandiosa morte é essa? Né? Tem pessoas que morrem como das formas mais cruéis, né? Mas há uma forma cruel de morrer e ser uma forma digna de morrer. E essa forma é quando morremos pelo nome de Cristo Jesus. Talvez, irmãos, essa é a melhor morte que poderemos ter. Morrendo, sabendo que nós estamos morrendo por causa daquele que morreu por nós. Olha que morte digna. Né? Estevão teve esse privilégio. Estevão foi o primeiro a ter esse privilégio. E a reflexão que eu faço, irmãos, é exatamente essa. Por que certos homens e mulheres foram até as últimas consequências para defender a sua fé? Por que estes homens
estavam prontos para morrer. O que levava eles a estar prontos para morrer? E analisando aqui a vida dessas pessoas e especialmente a vida de Estevão aqui, nós notamos que eles só poderiam entregar a sua vida à morte por causa de Cristo, porque eles estavam cheios de algo, cheios do Espírito Santo. Este é o motivo porque eles poderiam entregar a sua vida a Cristo. Esse é o motivo porque eles tinham coragem. Este é o motivo porque eles não faziam corpo mole para as coisas de Deus. Este é o motivo porque eles não questionavam as coisas que Deus fez. Realmente é assim? Tem que ser feito isso? Realmente é assim? Será que não é tão forçado? Será que não é tão legalista fazer isso? Então, por que esses homens e essas mulheres faziam tudo para Deus, sem questionar talvez as dores que poderiam surgir do meio desse serviço cristão? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E aqui, irmãos, a ideia desse texto é mostrar que o desprendimento para defender a fé até a morte, ela está baseada numa vida cheia do Espírito Santo. Ela está baseada e alicerçada numa vida cheia do Espírito Santo. Com certeza, não sei, talvez não morramos por causa da fé em Cristo. Mas a questão é que ainda assim, precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque, pelo outro lado, se tivermos que morrer por Cristo, vamos precisar de coragem para isso. Para não fazermos talvez com muitos também que tinham na história da igreja, que quando tiveram que ir para a morte, fugiram. E negaram a sua fé, para que não pudessem ser mortos por causa de Cristo. Eu não quero ser um desses. Você quer ser um desses? Aí a vergonha, aí não vai ser glória, né? Aí, você estando vivo será uma vergonha. Você estando vivo será um testemunho de como você desonrou ao seu Deus. E até questionável se realmente vai ser, se você é um salvo. Porque o Senhor fala que aquele que se envergonhar dele, ele também se envergonhará diante do Pai. Né? Mas, irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo? E aqui, observando a vida de Estevão, podemos tirar, então, essas lições do caráter, do que é um caráter cheio do Espírito Santo. Do que é ter esse caráter cheio do Espírito Santo. Vamos ver bem pontualmente, talvez não vai dar para poder entrar e aprofundar no texto, naquilo que Estevão falou aqui na sua defesa, né? Mas vamos pontuar de forma breve, pelo menos aí 8 características aqui que nós notamos na vida de Estevão, tá? E a primeira é que estas pessoas, estes mártires, e aqui olhando a vida de Estevão, eles tinham um caráter cheio do Espírito Santo, e esse caráter de levar até as últimas consequências a sua vida, era um caráter de pessoas honradas. Eles eram honrados. Eram pessoas que tinham uma reputação de honra. Versículo 3 de Atos 6 vai dizer o seguinte: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Irmãos, aqui Atos 6, ele está narrando a primeira escolha diaconal, né? Lá desde o versículo 1 de Atos 6, na história da igreja e aqui na igreja em Jerusalém. E dentre os escolhidos, né, que o problema todo era a questão de que as viúvas helenistas, né, as viúvas dos gregos cristãos, estavam sendo não lembradas no momento da distribuição dos alimentos entre a igreja ali no primeiro século. E os pastores tinham muitas tarefas, né, os apóstolos tinham muitas tarefas e eles não estavam conseguindo dar conta. E estava começar a ter atrito na igreja. Então falou, olha, vamos ter que levantar pessoas. Então note exatamente que a igreja se reuniu no versículo 2. Vai falar, então, os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos. E o que era a comunidade dos discípulos aqui? Aí, igreja. Muito claro, né? E essa comunidade dos discípulos se reuniram e tomaram a decisão de escolher 7 homens de boa reputação. Esse foi o primeiro critério. Escolher 7 homens de boa reputação. E sabe qual é a palavra aqui?
Sabe qual é a palavra boa reputação no grego? Marturel, martírio. Escolha 7 homens, martírio, prontos para o martírio, prontos para o testemunho, para dar bom testemunho, boa reputação. Boa reputação aqui diz respeito a isso. Alguém que dá um bom testemunho, um testemunho honroso daquilo que crê e daquilo que vive. Parece que o Espírito Santo já estava guiando, né? Estevão. Essa foi a primeira característica da escolha daqueles irmãos. Homens de boa reputação, marturel. Homens que estavam prontos a fazer o seu martírio. Né? E interessante, irmãos, que Estevão ele foi qualificado como este servo, né? Porque lá na frente, lá no versículo 5, ele aparece aonde? Na 4ª posição dos eleitos entre os 7? Na última posição dos eleitos entre os 7? Não, mas na primeira. Por que o nome de Estevão aparece em primeiro lugar? Claro, a gente não quer dizer que Estevão era melhor do que os outros, mas talvez a vida, o caráter de Estevão era tão evidente de que a primeira pessoa que tinha na mente, no momento de se escolher aqueles irmãos, era Estevão. É Estevão, tem que ser Estevão primeiro. Pelo caráter dele, pela boa reputação que ele tinha. Já viu o pessoal escolhendo o jogador, né, quando vai fazer um jogo entre amigos, né? Aí tem um que escolhe 2, né, vão lá e vão escolher o time. Aí fica os 2 aqui e fica o pessoal lá, né? Aí o primeiro escolhe quem? Escolheu o melhor, né? Eu escolhi fulano lá, você vem lá, pra cá, né? Meu time, né? Pra gente ganhar, né? Então eu imagino isso daqui que estava acontecendo na igreja naquela época. Você vai, vamos escolher dentre 7 homens, quem a gente escolhe aqui para ser esses 7? Estevão, tem que ser Estevão primeiro. Irmãos, Estevão, ele foi escolhido porque ele não era hipócrita. Estevão, ele foi escolhido porque as suas obras atestavam a sua fé. A reputação dele era vista através das obras que Estevão fazia. E as obras que ele fazia mostrava que realmente aquilo que ele fazia era aquilo que ele cria. Ele vivia aquilo que afirmava crer. Isso era notório para as pessoas, ao ponto de ser responsável por servir a ele, por ser o primeiro a ser escolhido para aquele encargo. Irmãos, e à medida que passamos a ser tomados pelo Espírito Santo, somos levados à consciência de vivermos dignos da verdade que nós cremos. E à medida que somos cheios do Espírito Santo, as pessoas à nossa volta, elas vão perceber, elas vão notar essa boa reputação que o Evangelho transforma em nossa vida. Efésios 4:1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, Paulo dizendo: eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós temos um andar digno. Não podemos andar de qualquer maneira. Não podemos andar de um jeito em que eu acho que deve ser o correto. Mas andar de modo digno do meu chamado. E como eu vou saber como é esse andar? Observando a Escritura. Mas também Estevão tinha uma segunda qualidade, um segundo aspecto do seu caráter, que também é um caráter dos mártires. É o caráter de submissão. Então, tem um caráter de honra, eles eram honrados, mas esses homens, esses mártires, eles eram também submissos. Versículo 3 vai dizer que o seguinte, continuando: mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Irmãos, interessante que por 4 vezes aqui, entre Atos 6 e Atos 7, que é a história de Estevão, 4 vezes vai ser mencionado que Estevão era cheio de algo. Ah, cheio de quê, pastor? Cheio de ira? Cheio de ódio? Cheio de medo? Cheio de rancor? Não. Por 3 vezes vai dizer que Estevão era cheio do Espírito. E uma vez ele vai dizer que Estevão era cheio de graça e poder. Irmãos,
A palavra cheio aqui é a palavra pleres, ou plerel, que significa tomado pela direção do Espírito. Alguém que está tão completo e submisso ao Espírito Santo, de que ele busca fazer não a sua vontade, mas aquilo que o Espírito lhe mostra, aquilo que o Espírito lhe indica, aquilo que o Espírito guia aquela pessoa a fazer. É o andar no Espírito. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é sair pulando, rodeando, né, na frente de todo mundo. Ser cheio do Espírito é ser controlado, é ser tomado, é ser guiado, submisso e humilde às ordens do Espírito. E notemos, irmãos, que Estevão, ele foi cheio do Espírito. Mas para quê? Para que Estevão foi cheio do Espírito? Para ele estar na frente do culto, né, irmãos? Né? Pregando. Sou Estevão, cheio do Espírito. Não. Ele foi cheio do Espírito para fazer o quê? Ser garçom. Servir à mesa. Servir as pessoas. E Estevão foi sobre isso. Estevão poderia falar assim, não, mas eu sou cheio do Espírito, não quero ficar servindo mesa nenhuma. Quero, né, estar no destaque, eu quero ser visto por todos. Não. O Senhor falou, você vai ser cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, eu quero que você sirva as mesas. Irmãos, essa era a vontade de Deus para a vida de Estevão naquele momento. E ele não recusou. Ele não deixou de atender a ordem, mas a fez com submissão e com humildade e alegria, porque aquilo era o que Deus tinha colocado para ele fazer. E ele fez aquilo para a glória de Deus. Nós vamos notar que Estevão ele vai sair de garçom para ser um mártir apedrejado. Mas primeiro ele tinha que aprender a servir com submissão. E ele atendeu a voz da sua igreja. Isso é ser cheio do Espírito. É ouvir a voz da igreja, do Senhor, que ele instituiu. Estevão foi obediente. Vamos escolher você, Estevão, para que você sirva as mesas. Para que você sirva as viuvinhas, velhas, idosas, para que elas não passem fome, Estevão. E Estevão falou, sim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer tomado, dirigido, cheio do Espírito Santo. Muito diferente do que a gente vê hoje por aí, né, irmãos? As pessoas querem o Espírito para sair se achando tal, né? Ou seja, uma das maneiras que Deus tem para treinar os seus servos é dando-lhes tarefas que aos olhos humanos parecem pouco importantes, para provar-lhes se são realmente submissos, se estão tomados pelo Espírito Santo. Efésios 6,6 vai dizer que não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É para isso que nós somos chamados. Estevão também não era somente um homem honrado, um mártir, né? uma característica aí dos mártires que era a honra, submissão, mas também os mártires, assim como Estevão, eram homens e mulheres sábios. É dito no finalzinho aí do verso 3, de que um outro critério, ele vai dizer, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A palavra aqui é Sofia. Sofia, cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Pleres Sofia. Ou seja, aqui diz respeito à sabedoria ampla. Não somente a uma sabedoria de experiência, mas a uma sabedoria de conhecimento, de inteligência, né, de usar o conhecimento e estudar e se empenhar para aprender. Né? Notamos, irmãos, que, de certa forma, olhando o discurso de Estevão aqui, a defesa dele em Atos 7, nós olhamos como ele é inteligente. Como ele, nesse discurso, ele consegue, claro, que é a direção do Espírito ali também, mas é demonstrado como
Cristo, Deus, no caso o Espírito, usa aquilo que ele já tinha dado a Estevão, o seu conhecimento de aprender, para poder expor aquela verdade àqueles homens. Né? E note que o domínio dele das Escrituras era tamanho que até os judeus de diversas outras sinagogas não poderiam resistir à sabedoria dele. Note no versículo 10. Olha o que é dito, né? No versículo 10 é dito que aqueles, né? Vamos lá no versículo 9 antes. Levantaram-se, pois, alguns dos que eram das sinagogas chamadas libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Sicília, da Ásia, e discutiam com Estevão. E no versículo 10 é dito, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Né? Claro, a sabedoria e o Espírito estão juntos aqui, né? No discurso de Estevão, na pregação de Estevão. Mas é interessante porque é dito a sabedoria também. Estevão era um homem sábio. E a inteligência, irmãos, e a sabedoria de Deus, ela não é uma qualidade apenas de alguns cristãos. Claro, vão ter homens, vão ter mulheres em que Deus vai dotar de uma sabedoria enorme, tamanha, no nosso meio cristão, claro. Mas é uma questão também de você trabalhar. É uma questão também de uma capacidade a ser desenvolvida. Com certeza, Estevão, por procurar ser cheio do Espírito Santo, submisso a ele começou também a aprender, a estudar, a ser tomado também pelo conhecimento, para que ele pudesse, de alguma maneira, pelo conhecimento dele, trazer outras pessoas a Cristo. Nós notamos exatamente numa época de cristãos, que nós sabemos todas as músicas gospel, nós sabemos tudo sobre várias histórias de pessoas, mas não temos conhecimento bíblico para poder chegar e questionar as pessoas. Se alguém fala assim, defenda a sua fé, conte por que você crê em Cristo, me convença, né? Já chegou alguém falando isso? Como você vai proceder? Como você vai dizer? Não estou dizendo que você não pode conhecer outras coisas, mas a questão é que você tem que também, e principalmente, conhecer aquilo pelo qual você vive, que é a sua fé, as doutrinas. Né? Tiago 1,5 vai dizer que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, nada lhe impropéria, não lance em rosto, e será concedida. Em 2 Pedro 3,18 vai dizer, antes crescei na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, todas as vezes que você estiver lendo um livro e estou enjoado desse livro, não consigo ler, não consigo entender nada. Tiago 1,5. E esforça lendo 2 Pedro 3,18. Porque isso é o que Cristo quer, isso é o que Deus quer de nossas vidas. É que nos esforcemos, é que nos dediquemos e pedimos a Ele por sabedoria. Com certeza. Às vezes a gente vê pessoas, eu peço oração pelos meus estudos, né? Peço oração pelas provas que eu tenho que passar, pelos desafios, por esse novo curso que eu estou fazendo. Maravilha, mas você já está pedindo oração a Deus para que você entenda, compreenda, ame, dedique-se mais à leitura, ao estudo da palavra? Esses mártires faziam. E eles só poderiam ir à morte porque eles eram tomados e cheios de sabedoria que vinha do Espírito Santo. Mas também, esses mártires eles eram convictos. Não eram apenas homens honrados, submissos, sábios, mas eram homens convictos. No versículo 5 é dito que o parecer agradou àquela igreja, né? A comunidade, aos que elegeram ali, né? Aqueles 7 homens. E eles vão dar essa lista agora. E elegeram a Estevão. E aqui nós vamos notar que Estevão é o único que aparece com qualificações aqui dentro dessa lista. Os outros não vão ser mencionados. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau. Ninguém aqui vai ser mencionado algo, ou uma característica, ou uma qualidade de caráter. Só Estevão que vai ser enfatizado nisso. E vai dizer, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé. Homem cheio de fé.
E aqui é dito que Estevão, ele é um homem cheio de fé. E a palavra aqui é pistes, fé, né? Que é fé, confiança, fidelidade ao que acredita, ou convicção da verdade que prega. Que no caso de Estevão seria o quê? A palavra de Deus, a verdade. Estevão era convicto de sua fé. Não era um homem levado por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como estes homens induzem ao erro. Não era um menino imaturo, que vivia só no leite da fé. Mas era um homem convicto, porque ele era firmado, tinha bases alicerçadas. A doutrina na vida de Estevão era a seiva que alimentava ele. E exatamente nos momentos em que ele precisou demonstrar sua fé, foi aí que ele precisou entender e viver as promessas de Deus em sua vida. E viver fielmente por elas. E aqui nós aprendemos, irmãos, que à medida que passamos a ser cheios e tomados pelo Espírito Santo, nos submetendo e buscando conhecer o nosso Deus, realmente nós vamos ser tomados por convicção. Aí a minha pergunta é, por que muitos de nós não somos convictos? Não somos confiantes nas situações ao nosso redor? Por quê? Porque exatamente a palavra de Deus foge dos nossos olhos nessa hora. Porque quando não lemos a palavra, quando não estamos estudando, quando não estamos vivendo e buscando a ela, as promessas não vêm à nossa mente quando as dúvidas surgem. Estevão, até pela sabedoria dele, pelo estudo que ele tinha das Escrituras, ele poderia, de certa forma, ser um homem convicto. Porque quando vinham as dúvidas, ele fala, não, a palavra de Deus fala aquilo. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus me promete aquilo. A palavra de Deus diz que se eu passar por isso, isso vai acontecer. A palavra de Deus fala que isso. Então, eu vou manter-me convicto. Porque eu sei que Deus, ele tem um propósito nisso. Eu vou confiar nas promessas da sua palavra. À medida que passamos a ser cheios do Espírito Santo, buscamos conhecer o nosso Deus, somos fortalecidos pela convicção e confiança nos textos das Sagradas Escrituras. Por isso que ele poderia descrever o que ele descreveu em Atos 7. Contar desde lá de Abraão até os dias atuais, até Cristo, aquela história para aqueles judeus e testemunhar da sua fé. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer que, de fato, a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É um requisito meu como um cristão. Não é uma opção, eu posso ter fé nisso e naquilo não preciso de tanta fé. Eu nem preciso de fé aqui. Aqui eu posso levar pela lógica, posso levar pelo raciocínio, posso levar pela ciência humana. Mas isso aqui eu preciso ter fé, mas aquilo ali não. Não. Sem fé em tudo é impossível agradar a Deus. Até para construir, talvez isso aqui no futuro. Precisamos ter fé. E ser convictos de que Deus vai fazer com que as paredes e as pilastras sejam levantadas deste lugar. Estevão era um homem assim. E os mártires também pensavam assim. Também estes homens eram homens influentes. Estevão era um homem influente. Versículo 8 de capítulo 6 vai dizer: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, porque ele era cheio de graça e poder. E a palavra aqui, graça, caris, e a palavra poder é dunamis, ou que vem da palavra dinamite, dinamis, ou dínamo, vem de energia, poder. Aqui a ideia é ser cheio de bondade e poder de Deus em exercer boa influência sobre as almas, estimulando o exercício das virtudes cristãs
e assim evidenciando a ação de Deus, o poder de Deus ao seu redor. Estevão era esse homem. Ele era tão cheio de graça e poder, de que ele fazia prodígios e sinais entre o povo. E o povo olhava para ele e falava, não, esse homem é diferente. Tem algo nele que realmente, ele parece ter um poder, né? Será que ele é o Superman? Né? Não. A graça e o poder aqui vinham de Deus. E era evidente naquelas pessoas que ele estava fazendo aquilo ali por causa da ação de Deus na vida de Estevão. E Estevão era influente ao invés de influenciável, que é o que a geração de cristão tem sido, né? Ela tem sido mais influenciável do que influente, né? Hoje mesmo nós estávamos conversando ali no almoço, né? Que os cristãos estão sendo mais conhecidos por casos de família, né? Por problemas, por até questão de assassinato, né? De um que mata o outro, e um era pastor, o outro era pastor, e um que mata o outro, e do outro que trai o outro. E não estão sendo conhecidos por causa do Evangelho. Não estão sendo conhecidos porque, olha, morreu por causa da fé. Olha como ele prega, olha como Deus usa a vida dele. Mas é conhecidos somente por questões pecaminosas, das quais nem deveriam ser cogitadas ou feitas por cristãos. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é não ter espaços para qualquer outra influência. Aliás, que não seja a do Espírito Santo em nós. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você não ter espaços para outra influência, a não ser o Espírito Santo na sua vida. E na minha. É Ele nos controlar de tal modo em que já não sou eu que faço as minhas escolhas. É difícil? É. Mas pastor, e você? Pois é, eu estou nesse rol de buscar isso daqui também. De não ser tomado por minhas influências, pelo que o meu eu acha, mas de ser cheio do Espírito Santo ao ponto de que Ele me influencie em toda e qualquer atividade que eu faço. E assim possa influenciar a outros. Como Mateus 5, 13 a 16, vós sois o sal da terra. E é dito que, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o cristão vier a perder a essência daquilo que ele é, o que vai restaurar o sabor das coisas? Nada. Esse sal vai ser necessário para nada. Ele vai ser jogado para fora para ser pisado. Talvez essa vai ser a função dos homens. Talvez é isso que acontece com muitos cristãos hoje, né? Ao invés de salgar o mundo, estão sendo pisados pelo mundo. Olha, ele é cristão e fez aquilo, ó. Né? Estão sendo pisoteados e difamando o nome do Senhor. E também vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Né? Chega lá, a cidade lá, está lá brilhando a luz, né? A lâmpada lá, os postes com luz. De certa forma, irmãos, nós somos luz para este mundo. E se nós apagarmos essa luz, o mundo que já está pior com a luz, vai piorar mais ainda. E os homens, os mártires, eram homens influentes por causa disso. Esses homens também eram homens santos. Com certeza. Eram homens santos. Versículo 15 de capítulo 6 vai dizer o seguinte, né, que todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. Irmãos, né? Estevão, por ele fazer prodígios e sinais, como está no versículo 8, as pessoas começaram a ter inveja dele, os judeus, e aí a gente não vai ler aqui, mas do versículo 11 em diante vai dizer que esse povo subornou pessoas para que pudessem testemunhar falso contra Estevão, dizendo que ele estava difamando o nome de Deus, e os judeus o tomaram e o levaram para o sinédrio. E chegando para o sinédrio, o que as pessoas poderiam testificar de Estevão era o quê?
era alguém que tinha o seu rosto como o brilho de um anjo. Irmãos, aqui descreve o aspecto de santidade. Isso aqui é uma expressão, né? O rosto como de anjo. Ela é uma expressão que descreve a santidade, a pureza, a postura serena, que irradia a glória de Deus. Lembra de Moisés, quando desceu do Monte Sinai? Ele desceu com as tábuas. E quando ele desceu com as tábuas, as pessoas olhavam para ele e não conseguiam enxergar Moisés, porque o seu rosto brilhava a glória de Deus, porque ele passou um tempão lá no monte com o Senhor para fazer as tábuas da lei. E a glória, o brilho de Deus irradiou o rosto de Moisés, ao ponto de que ele, ao descer, as pessoas não conseguiam olhar para ele e tiveram que até jogar um pano em cima da cabeça de Moisés. Né? Irmãos, isso é porque Moisés estava ali contemplando a santidade de Deus, enquanto ele escrevia as tábuas da lei. E com certeza, irmãos, esse daqui era o mesmo rosto de Estevão. Estevão não precisou subir no monte para poder o rosto dele brilhar. Estevão não precisou fazer qualquer outra coisa fantástica para que o rosto dele brilhasse. Ele só precisou, o quê? Ser cheio do Espírito. Ser tomado pela influência do Espírito na sua vida. Ele só precisou fazer com que o Espírito controlasse a vida dele. Que ele fosse guiado pelo Espírito e pudesse obedecer à voz do Espírito, por mais que o eu dele falasse o contrário. E o rosto dele brilhava como de anjo. A aparência externa de Estevão demonstrava o quanto estava próximo a Deus. Estevão não precisava nem testemunhar com palavras, embora que ele fez, no capítulo 7, porque o brilho da sua aparência transparecia a glória de Deus, o testemunho de que ele era um servo de Deus. Ele não precisava nem, só dele ficar ali, todo mundo já vendo o rosto dele, já... Que homem é esse? É diferente. Ele tem algo na aparência que é diferente, ele tem um brilho diferente. Quem é este homem? Irmãos, à medida que somos tomados, cheios do Espírito Santo, vai ser evidente a nossa santidade. Ela vai transparecer à nossa volta e as pessoas vão ver não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, que tem alguém que está atuando com graça e poder sobre a nossa vida. Que é o que aconteceu com Estevão. Ao ponto dele ter um rosto brilhando como de anjo. Salmo 27, 8 vai dizer: ao meu coração, o salmista diz, o desejo dele, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E a resposta dele é: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Esse era o desejo do salmista. Qual é o seu desejo? O que você está buscando? O que você busca diariamente? O que você busca na sua vida em particular? Também estes homens, os mártires, assim como Estevão, eram homens corajosos. Essa é a sétima qualidade do caráter aqui desses mártires. Eram homens corajosos. Capítulo 7, versículo 51, vai dizer o seguinte: no final do seu discurso, Estevão dando um sermão, uma aula aí, falando sobre a história de Israel e como Israel rejeitou a ouvir a Deus. E aí ele vai completar a sua mensagem. Agora, Deus é amor. Eu quero que vocês venham para o amor de Deus. Como é que foi o apelo dele, Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Irmãos, e como tem, pregadores por aí que não posso falar isso daqui, vou perder almas. Almas não vão vir a Cristo se eu falar isso.
Mas Estevão, ele falou, não estou importando com quem vai sentir o coração. Eu estou me importando em pregar a verdade. E eu tenho que pregar com coragem. 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 Note, irmãos, que Estevão, ele aponta para os mártires do passado. Ele nem, talvez já estava com a ideia, talvez eu vou ser um já daqui a pouco, né? Mas ele olha para os mártires do passado, para os profetas do passado, como testemunhas que anunciaram a verdadeira palavra de Deus sem medo e morreram. Isaías, talvez Jeremias, tantos outros profetas que o próprio Israel passou na espada. E aí a resposta dos homens foi o quê? Oh, Estevão, você é sábio. Oh, Estevão, meu coração agora está ardendo. Estevão, eu quero Cristo. Foi essa a decisão deles? Não. Ouvindo eles isto, enfureceram-lhe no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E aí o que aconteceu, irmãos? Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Irmãos, Estevão estava tão tomado pelo poder do Espírito Santo, que ele teve tamanha coragem de poder fazer isso, sem ligar para o que as pessoas estavam sentindo e falando dele. Quando você prega, você tem que pregar assim. Não importa o que a pessoa vai achar de mim. O que importa é o que Deus vai fazer no coração dela com aquela mensagem. Ou seja, para confirmá-la para a perdição, ou seja, para salvá-la. E na verdade, irmãos, por ele estar tão perto de Deus, ele já não podia nem mais se deter a esta terra. Mas ele anelava pela glória de Deus, ao ponto que naquele momento Deus dá a ele uma visão. Uma visão do qual ele olha e vê o trono de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, e ele vê Cristo ao lado, à destra do Senhor. Talvez Estevão, quando viu aquilo ali, ele falou, é agora que eu vou sair daqui. Amém. Eu vou sair ainda com garbo, porque eu morri por causa de Cristo. Irmãos, à medida que somos cheios do Espírito Santo, teremos coragem de pregar o Evangelho, sem sentir medo de consequências da nossa vida. Mas com amor e com vigor tamanho, ao ponto de ver Deus glorificado, até mesmo na morte. João 15, 20 vai dizer, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o Senhor falando, não é o servo maior do que o seu Senhor, isso nós sabemos, né? O Senhor é maior do que o servo. E se me perseguiram a mim, ou seja, se perseguiram ao seu Senhor, com certeza perseguiram a vós, servos. Essa é a certeza que temos, né? Esse é o evangelho que nós temos. Se perseguiram a Cristo por causa da sua mensagem, é que também vão perseguir aqueles que defendem esta mesma mensagem. E o último critério aqui, a qualificação do caráter dos mártires, é que eles eram homens perdoadores. Irmãos, note que no versículo 57 é dito que eles, aqueles homens, os carrascos de Estevão, porém clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, né? Era como Estevão estava pregando, estava falando de alguém, e o pessoal, e correu atrás de Estevão, e pegaram o que depois? Versículo 58, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E 59 vai dizer o seguinte, aliás, 58, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que até aqui não sabia que iria ser mártir também. E 58, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras ele adormeceu. Irmãos, notamos que as últimas palavras de Estevão aqui, nesta vida,
não foram palavras contra o seu Senhor. Por que, Senhor, estou sofrendo? Por que, Senhor, estou apedrejado? Senhor, estou com medo. Senhor, estou aflito. Senhor, agora eu não quero mais te servir, eu quero ir embora. Senhor. Mas a palavra de Estevão foi uma oração. Estevão orou pelas pessoas que talvez eram as últimas pessoas que na nossa lista nós poderíamos orar, que são os nossos inimigos. Irmãos, a oração de Estevão, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado, é a oração de uma pessoa tão cheia do Espírito que poderia perdoar qualquer coisa, até as pessoas que estavam levando para a morte. Estevão exatamente seguiu aquilo que Lucas 23:34 diz sobre Cristo. Cristo falou: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, ele entendia exatamente a oração do Pai Nosso. Pai, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Irmãos, a ofensa que Estevão estava recebendo naquele momento não era uma ofensa verbal, era uma ofensa violenta, de agressão, de até mesmo morte. E Estevão olha e fala assim: Senhor, perdoa estes homens. A tua glória é tão grande, Senhor, a tua glória é tão grande, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles podem matar a minha alma, mas eles não vão conseguir matar, aliás, o meu corpo, mas não vão conseguir matar a minha alma. E eu não estou me importando com o meu corpo, eu estou me importando com a alma deles. Irmãos, né? A gente às vezes faz o contrário, né? Às vezes faz o contrário. Se a gente quiser, a gente quer matar o corpo do sujeito e a alma dele ainda. Em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Só alguém cheio do Espírito Santo poderia dizer o que ele disse. E à medida, irmãos, que estamos imergidos no Espírito Santo, vamos compreender um pouco mais sobre o verdadeiro amor e perdão que o Senhor demonstrou na cruz. Estevão, com certeza, compreendia. Conclusão, irmãos. A morte de Estevão não foi o fim de tudo, mas teve legados. Na sequência, em Atos 8:1, vai dizer o seguinte: Saulo consentia na sua morte. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Lembra o que Cristo falou? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins do mundo. Estevão foi a semente que fez com que o Evangelho saísse dali de Jerusalém, onde estava, para que se expandisse por todo o mundo depois do Pentecostes. Estevão, irmão, só poderia estar pronto para morrer pelo Senhor porque estava pronto para viver cheio do Espírito Santo ao Senhor. Você quer viver cheio do Espírito Santo? Todo mundo quer aqui. Mas a questão: como você está fazendo para ser cheio do Espírito Santo? O que você está fazendo para ser cheio do Espírito Santo? Não basta querer. Não basta dizer: sim, eu quero. Vai ser bom ter o Espírito Santo na minha vida. Ser cheio pelo Espírito Santo. Mas você tem que buscar. Buscar, 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 para que o Espírito Santo te domine. E assim, se for necessário morrer para Cristo, você morra. Mas morra grato, porque Ele te concedeu aquilo que ninguém poderia mais conceder, que é a vida eterna. Mateus 5:11-12, para terminar, vai dizer: Bem-aventurados sois quando vós por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E aqui está dizendo: ficai triste? Não. Regozijai-vos e alegrai-vos.
porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Estevão está antes de mim, de você e de todos nós. Perseguiram a ele. E ele, com alegria e com exultação, subiu aos céus. Nós, da mesma maneira, irmãos, que busquemos ser cheios do Espírito, para que, se tivermos que morrer pelo Senhor, possamos agir da mesma maneira. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala através dela. O Senhor fala através da vida dos Teus servos, que o Senhor, pela Tua soberania, quis que estivesse na Tua palavra, e é o exemplo de Estevão aqui. Muito obrigado, Senhor. Porque realmente temos um alto padrão para viver aqui, olhando para a vida de Estevão. Mas que não seja, Senhor, um alto padrão do ponto em que eu desista de poder persistir e talvez me aproximar um pouco do que foi Estevão. Pelo contrário, Senhor, todos nós aqui possamos olhar para a vida de Estevão e querer e desejar ser, Senhor, como este servo, porque ele com certeza imitou ao Senhor. Nós queremos fazer isso, Senhor, também. Nos ajuda, Senhor. É difícil, eu sei, é labutoso, Senhor. O Senhor compreende nosso coração, cada coração que está aqui, as suas dificuldades. Mas, Senhor, te pedimos por isso. Não te pedimos por bens, por coisas, por qualquer outro conforto e atrativo em nossa vida, Senhor. Em primeiro lugar, que não seja isso. Que não seja o Senhor preenchendo e enchendo com o Teu Espírito o nosso ser. E rogamos isso, Pai. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão sofrendo, que estão vivendo talvez um pouco do que Estevão viveu. E rogando, Senhor, para que eles, por Tua misericórdia e graça, possam suportar, possam, Senhor, testemunhar, ser mártires da sua fé, se for preciso, para que outros sejam alcançados. No Teu nome, Senhor, rogamos e pedimos. Amém.